Uma esposa leal, um marido implacável e uma foto enviada às 2 da manhã que reduziu um império bilionário a cinzas. Vivian Hart passou 5 anos casada com Dante Wallstra, o chefe da máfia mais temido de Chicago. Um homem que controlava todos os portos, todos os acordos de bastidores e cada alma que lhe devia um favor. Ela havia desistido de sua carreira de enfermeira, sua liberdade e sua identidade apenas para ficar em silêncio atrás do trono dele. O que ela não sabia era que enquanto amamentava a filha de 2 anos, sozinha, às 2 da manhã, numa mansão gelada, seu marido estava abraçado a outra mulher. Ele estava numa cobertura do Four Seasons, rindo como se não tivesse uma família esperando em casa. Mas quando uma notificação por engano iluminou o celular dele na mesa de cabeceira, a verdade não apenas veio à tona, ela explodiu. A maioria das esposas teria gritado, chorado ou pegado a faca mais próxima. Mas Vivian não fez nenhum som. Ela limpou o leite do queixo da filha, colocou o bebê gentilmente no berço e abriu um aplicativo de notas no celular. Porque no mundo da máfia, lágrimas não são provas, capturas de tela são. Em 72 horas, essa mulher, que todos pensavam ser apenas uma dona de casa quieta, havia secretamente drenado cada centavo das centenas de milhões de dólares de suas contas secretas no exterior. Ela entregou 5 anos de registros de transações sujas ao FBI e transformou o homem mais poderoso de Chicago em um alvo de sua própria organização. Ela não apenas o deixou. Ela desmontou tudo o que ele já havia construído. E ela fez tudo isso enquanto carregava essa filha adormecida em um braço. Você quer saber como uma esposa de coração partido se tornou a única pessoa que o Império Wallstra jamais previu? Então, fique comigo até o último segundo desta história. Mas antes de mergulharmos na história, quero ouvir de você. Se você descobrisse a traição do seu parceiro com a prova bem nas suas mãos, você explodiria na hora ou planejaria sua vingança em silêncio total? Deixe sua resposta nos comentários, aperte o botão de curtir, compartilhe com alguém que ama uma boa história de vingança e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Uma noite gelada de inverno dentro da mansão Wallstra, onde Vivian Hart estava prestes a descobrir que o homem por quem ela sacrificou tudo não era apenas um mentiroso. Ele era o arquiteto da sua destruição. A mansão Wallstra ficava no coração do Lincoln Park, em Chicago. Escondida atrás de portões de ferro forjado com mais de 3 metros de altura e carvalhos antigos, despidos no meio do inverno. Por fora, parecia um castelo neogótico saído de outro século, com paredes de pedra cinza, telhados pontiagudos e janelas estreitas em arco que nunca pareciam deixar entrar luz suficiente. Câmeras de segurança estavam instaladas em cada canto e a cada 15 minutos, um guarda vestido de preto patrulhava o jardim. Lá dentro, móveis italianos importados preenchiam todos os cômodos. De mesas de nogueira a cadeiras de couro estofadas à mão, pinturas a óleo originais pendiam nas paredes e uma adega com 2.000 garrafas ficava no porão. Tudo era caro, tudo era frio e nenhuma foto de família estava exposta em lugar nenhum daquela mansão de mais de 800 metros quadrados. O único lugar que tinha um sopro de vida era o quarto do bebê no 3º andar. O pequeno cômodo que Viviane havia decorado com as próprias mãos, usando papel de parede coberto de estrelas, uma luz noturna em forma de lua crescente e uma velha cadeira de balanço que ela comprou em uma venda de garagem por $12. A única coisa em toda a mansão que não era de grife e também a única coisa que realmente pertencia a ela. 6 anos antes, Vivian Hart era uma pessoa completamente diferente. Aos 22 anos, ela era enfermeira do turno da noite em um hospital público em Boston. Morava em um kitnet no 5º andar, sem elevador, onde a janela dava para um beco e o som das sirenes de ambulância era a música de todas as noites. Ela comia macarrão instantâneo 4 dias por semana para economizar dinheiro e enviar para Bryn, sua irmã adotiva, que ainda estava presa no sistema de lares temporários. A irmã que Vivian jurou que tiraria de lá, não importava o custo. Então, em uma noite de novembro, tudo mudou. Um homem com 2 ferimentos de bala no abdômen foi levado para uma sala de emergência sem identificação, sem seguro, apenas com 2 enormes guarda-costas do lado de fora da porta, com os olhos frios de homens acostumados a ver outras pessoas morrerem. Vivian foi quem o enfaixou. Suas mãos eram pequenas, mas não tremiam.
Ela pressionou o gaze contra os ferimentos. Ela mediu seu pulso. Ela não fez uma única pergunta sobre as balas ou os homens lá fora. E no cheiro de sangue e na pálida luz neon branca da sala de emergência, Dante Valstra abriu os olhos, olhou para ela com olhos cinza aço, frios como metal, e disse com uma voz rouca pela perda de sangue que se ele morresse naquela noite, pelo menos a última coisa que veria seriam os olhos mais bonitos de sua vida. Vivian não sabia que tinha acabado de salvar a vida do chefe da máfia mais perigoso de Chicago. Ela também não sabia que 3 semanas depois, quando Bryn foi subitamente perseguida por uma dívida por um grupo de agiotas e Dante apareceu como um salvador, resolvendo tudo com um único telefonema, tudo não passava de uma encenação que ele havia dirigido desde o início. Dante não amava Vivian como um homem comum ama. Ele a conquistou da mesma forma que conquistava territórios, com estratégia, com falsos favores, fazendo-a acreditar que sem ele, ela não era nada. O casamento aconteceu em uma propriedade em Lake Geneva, Wisconsin, com 300 convidados, flores frescas importadas da Holanda, e Vivian usou um vestido Vera Wang e acreditou que, depois de tantos anos à deriva, sua vida finalmente havia encontrado um porto seguro. Mas assim que a porta do casamento se fechou, a gaiola começou a se apertar. No primeiro ano, Dante sugeriu que ela largasse o emprego. No segundo ano, a sugestão se tornou uma ordem. Minha esposa não precisa ser enfermeira. Minha esposa não precisa fazer nada além de ficar em casa. Nina Voss, a governanta que Dante contratou para cuidar de Vivian, era na verdade os olhos e ouvidos que a vigiavam 24 horas por dia. Dante enviou Bryn para estudar no exterior, em Londres. Parecia generoso, mas na verdade era isolamento. A irmã mais nova, por quem Vivian um dia sacrificou tudo, tinha agora 22 anos, e elas não conseguiam se falar há mais de 8 meses porque cada ligação era controlada. Dante herdou o Império Valstra de seu pai, que morreu quando Dante tinha 28 anos. Colette, a mãe de Dante, foi quem realmente construiu o império ao lado do marido, a partir do nada. Mas ela se afastou e deixou seu filho administrar, supervisionando apenas à distância, com olhos que não perdiam nada. Todas as noites, quando Dante chegava tarde em casa, Viviane sentia o cheiro de bourbon e fumaça de charuto em seu paletó. Ouvia o som constante de seus sapatos de couro no chão de carvalho, ecoando pelo corredor escuro, e sentia sua mão, a mão que já havia matado homens antes, passar levemente por seu cabelo, como se ela fosse algo que ele possuía. E então apertar seu pulso com força suficiente para deixar hematomas sempre que ela ousava perguntar onde ele esteve. Naquela noite, no quarto do bebê no 3º andar, Vivian sentou-se na cadeira de balanço de $12 e embalou Willa para dormir. A menina estava aninhada contra a mãe, sua respiração leve como uma pluma, seus olhos castanhos, tão exatamente como os de Vivian, já fechados. A mansão estava tão silenciosa que ela podia ouvir os passos dos guardas patrulhando lá fora, no jardim. Vivian se inclinou, beijou a testa da filha e sussurrou com uma voz que apenas Willa e as paredes podiam ouvir, que prometia que lhe mostraria o mundo fora daquela casa. Era uma promessa que nem a própria Vivian ainda sabia se tinha coragem suficiente para cumprir. Não até o celular de Dante acender na mesa de cabeceira algumas horas depois. Às 2h07 da manhã, Willa começou a chorar. O choro de uma criança de 2 anos rasgou o silêncio denso da mansão Valstra, ecoando pelo corredor escuro e alcançando Vivian como uma mão a sacudindo para acordar. Ela se levantou de um pulo, seus pés descalços pousando no chão de madeira gelado, e correu para o quarto do bebê no final do corredor do 3º andar. Dante não estava em casa. Ele havia ligado às 9 daquela noite, sua voz breve e impaciente como sempre, dizendo que uma reunião com parceiros em Milwaukee havia se estendido mais do que o esperado e que ele ficaria no hotel durante a noite. Vivian não perguntou mais nada. Ela aprendeu que cada pergunta desnecessária seria paga com um olhar frio ou uma mão apertando seu pulso até que ela não ousasse mais perguntar nada. Ela pegou Willa nos braços, sentou-se na velha cadeira de balanço e a amamentou. Willa se acalmou rapidamente, seus grandes olhos castanhos olhando para a mãe sob o brilho fraco da lâmpada de lua crescente. Pequenas gotas de suor brilhavam na testa de Vivian. Embora o sistema de aquecimento da mansão fosse sempre mantido na configuração mais baixa, porque Dante gostava do frio, ela usava uma camisola de algodão desbotada, gasta pelo tempo.
Seu cabelo estava amarrado às pressas em um coque bagunçado. E naquele momento de silêncio, ela parecia exatamente com a jovem enfermeira de Boston que um dia fora, muito mais do que a esposa do chefe da máfia mais rico de Chicago. Então, uma luz azul fria brilhou vinda do quarto principal. Viviane virou a cabeça e olhou pela porta entreaberta. Na mesa de cabeceira, o segundo celular de Dante, aquele que ele sempre guardava dentro de uma gaveta trancada com código, mas que esquecera de guardar esta noite, brilhava com uma nova mensagem na tela. Vivian não tinha a intenção de olhar. Ela sobreviveu 5 anos naquela casa, não olhando para o que não deveria ver, não ouvindo telefonemas da meia-noite, não perguntando sobre o sangue nos punhos da camisa dele. Mas esta noite, talvez porque o cansaço tivesse desgastado seu instinto de se proteger, talvez porque Willa tivesse acabado de adormecer novamente em seu peito e o peso quente de sua filha lhe deu algo que parecia coragem. Vivian se levantou, carregando Willa em um braço. Ela entrou no quarto e pegou o celular com a mão livre. A luz azul fria da tela iluminou seu rosto e se refletiu em seus olhos castanhos enquanto eles se arregalavam. A mensagem era de um contato salvo sob 2 iniciais, FD, sem foto de perfil e sem nome completo. Vivian a abriu. Uma foto apareceu. Dante estava abraçando uma mulher por trás, no que era claramente uma suíte de hotel e claramente não em Milwaukee. A mulher usava uma camisola de seda preta, seus cabelos loiros caindo sobre os ombros, sorrindo com a cabeça inclinada para trás contra o peito de Dante. E Dante, o homem que não sorria para Vivian daquele jeito há 3 anos, estava sorrindo com um calor aberto, como se não tivesse esposa e filha esperando por ele em casa. Abaixo da foto havia uma linha de texto, e cada palavra cravou no peito de Vivian como uma faca separada, dizendo que a noite tinha sido maravilhosa, e que da próxima vez ele deveria deixar a garotinha com a babá e deixá-la ficar com ele a semana inteira. A garotinha, Willa, aquela mulher sabia o nome de sua filha, sabia que sua filha existia, e a chamava de a garotinha, como se Willa fosse apenas um pequeno inconveniente a ser deixado de lado para que eles pudessem continuar se divertindo. Vivian ficou paralisada. Willa ainda dormia pacificamente em seu peito, respirando tão suavemente, seus dedinhos enrolados firmemente na borda da camisola de sua mãe, sem saber que o mundo de sua mãe acabara de desmoronar em completo silêncio. Na semana passada, Vivian havia pedido dinheiro a Dante para comprar um novo carrinho para Willa, porque uma das rodas do antigo havia quebrado, e ela foi forçada a consertá-lo com fita adesiva. Dante ergueu os olhos do celular, franziu a testa com irritação e disse que ela gastava dinheiro como água, e que ele precisava se concentrar em um grande negócio, então ela deveria se virar por enquanto. Um grande negócio. Agora, Viviane sabia qual era esse negócio. Era seda preta. Era uma suíte de hotel. Era um sorriso que ela nunca havia recebido. As pernas de Viviane cederam. Ela deslizou pela parede até o chão de madeira, com as costas contra a lateral da cama, agarrando Willa com força contra o peito. Lágrimas escorriam por seu rosto sem som, quentes e ardentes, caindo uma gota de cada vez no cabelo de sua filha, macio como seda. Ela não chorou alto porque havia esquecido como chorar alto naquela casa, onde cada som de fraqueza podia ser ouvido e mais tarde usado contra ela. O relógio digital no berço piscou. 2h21, 2h24, 2h27. Vivian observou os números mudarem através do borrão das lágrimas. 2h29, 2h31, exatamente 10 minutos. Ela se permitiu chorar por exatamente 10 minutos, nem um segundo a mais, porque sabia que se chorasse por mais 1 minuto, nunca mais conseguiria parar. No 11º minuto, Vivian enxugou os olhos com a manga. Ela deitou Willa gentilmente no berço, com tanto cuidado que a criança nem se mexeu, ajeitou o cobertor ao redor dela e passou a mão suavemente em sua bochecha. Então ela se levantou. A mulher que se levantou daquele chão de madeira gelado não era mais Vivian Valstra, a esposa obediente, a mãe resignada, a mulher que fechava os olhos para tudo porque tinha medo. Aquela mulher havia morrido no 10º minuto. Em algum lugar entre as lágrimas que caíram no cabelo de sua filha, aquela que se levantou no 11º minuto era alguém totalmente diferente. Vivian pegou o celular de Dante novamente.
Ela não apagou a mensagem. Ela não bloqueou a tela. Ela pegou o seu próprio celular e fotografou tudo. Cada imagem, cada linha de texto, cada número, cada nome. Então ela abriu o aplicativo de notas em seu celular e começou a escrever. Não um diário, não uma carta de suicídio, uma lista. Cada conta bancária que ela havia vislumbrado secretamente na tela do laptop de Dante nos últimos 5 anos. Cada senha que ele havia digitado descuidadamente na frente dela porque achava que ela era tola demais para se lembrar. Cada telefonema tarde da noite que ela fingiu estar dormindo, enquanto na verdade estava deitada imóvel, memorizando cada nome, cada número, cada endereço. O cofre no escritório do porão, o complexo código de 8 dígitos, era uma sequência que ele havia digitado tantas vezes na presença dela, que ela havia memorizado o ritmo exato de seus dedos. A conta nas Ilhas Cayman, que Jonah Webb mencionou durante uma ligação que Dante acreditava que Vivian não tinha ouvido. Seus dedos se moviam firmemente pela tela, frios e precisos, como se ela estivesse se preparando para este momento por toda a sua vida, sem nunca saber. 48 horas depois daquela noite, Vivian fez algo que não fazia há 8 meses. Ela saiu da mansão Valstra. Às 9 da manhã, ela ligou para Nina Voss, com a voz perfeitamente calma, e disse que Willa estava com uma febre baixa durante a noite e que precisava levá-la ao pediatra na clínica da rua Holstead. Nina se ofereceu para ir junto, mas Vivian recusou com o sorriso cansado de uma mãe privada de sono, dizendo que era apenas febre de dentição. Nada com que se preocupar. Nina olhou para ela por um momento, depois assentiu. E Viviane sabia que 2 minutos depois de ela sair pelo portão, Nina ligaria para Dante para relatar. Estava tudo bem. Levar a filha ao médico era a desculpa mais perfeita, do tipo que ninguém poderia questionar. Vivian dirigiu o SUV preto, passou pela clínica de verdade, entrou no estacionamento, sentou-se lá por 15 minutos completos para que as câmeras a gravassem carregando Willa para dentro e depois para fora, e então continuou dirigindo para o sul. A lanchonete ficava na esquina de uma rua em Bridgeport, um bairro operário tranquilo onde as pessoas bebiam café de $2 e não perguntavam os nomes umas das outras. O tipo de lugar em que a esposa de Dante Valstra nunca colocaria os pés. E foi exatamente por isso que Vivian o escolheu. Jonah Webb já estava lá, sentado na última cabine contra a parede, de costas para a porta, pelo hábito de um homem que viveu tempo demais em um mundo onde uma bala podia vir de qualquer direção. Ele tinha 38 anos, cabelos grisalhos, olhos azul acinzentados e uma mão em volta de uma xícara de café preto sem açúcar. Jonah era o advogado financeiro pessoal da família Valstra, a única pessoa além de Dante com acesso total à rede de contas, propriedades e empresas de fachada que se estendia de Delaware às Ilhas Cayman. Quando Vivian se sentou à sua frente com Willa no colo, Jonah olhou para seus olhos inchados e não fez uma única pergunta. Ele apenas empurrou a xícara de café quente em sua direção em silêncio e esperou. Vivian não chorou. Ela não tremeu. Ela colocou o celular na mesa, abriu a pasta de fotografias que tirou do celular de Dante e virou a tela para Jonah. Então ela disse, com uma voz tão plana e fria que Jonah teve que pousar o café porque sua mão afrouxou ligeiramente, que ela sabia de tudo. Ela sabia sobre a mulher chamada Felicity. Sabia sobre as noites em Milwaukee, quando nunca houve reunião alguma. E sabia sobre cada dólar que Dante havia escondido porque por 5 anos, toda vez que Dante fazia ligações tarde da noite e pensava que ela estava dormindo, ela ficava imóvel e memorizava. Toda vez que ele abria o laptop e digitava uma senha na frente dela porque achava que ela era tola demais para entender, ela se lembrava de cada caractere. Vivian abriu o aplicativo de notas em seu próprio celular e mostrou a Jonah. 5 anos de registros, nomes de contas, números de roteamento, senhas de cofres, cronogramas de remessas, listas de parceiros, valores de transações, tudo anotado à mão, noite após noite, na escuridão do quarto do bebê, depois que toda a mansão ia dormir. Jonah leu em silêncio. Seu rosto não mudou, mas seu dedo se movia cada vez mais devagar enquanto ele rolava a tela. E Vivian sabia que ele estava chocado, não pelo que Dante havia feito, mas pela calma assustadora dentro dela. Ela disse que não queria o divórcio.
Divorciar-se de Dante Valstra significaria uma bala na nuca em algum estacionamento, ou um acidente de carro que a polícia nunca investigaria completamente. Ou pior, Willa seria mantida como refém, e ela desapareceria sem deixar vestígios. Ela disse que o que queria era liberdade para si e para Willa, e estava disposta a queimar tudo até o chão para conseguir. Jonah ficou em silêncio por um longo tempo. Do lado de fora da janela de vidro, um caminhão que passava fez a mesa tremer levemente. Willa se mexeu no colo da mãe e voltou a dormir, com a cabeça apoiada no peito de Vivian. Então Jonah ergueu os olhos e naqueles olhos azul acinzentados, Vivian viu algo que nunca esperava. Não medo, não hesitação, mas alívio. Ele disse que 3 anos antes, seu irmão, um ex-membro da organização Valstra, quis sair. Ele estava cansado da violência, cansado do sangue, e queria levar sua família para longe e viver uma vida comum. Dante não permitiu. No mundo de Dante, ninguém deixava a família, a menos que fosse dentro de um caixão. O irmão de Jonah foi encontrado em um carro estacionado do lado de fora de uma igreja em Pilsen, com 2 balas na nuca. O estilo exato de execução que Dante ordenava para homens que não eram mais leais. Jonah permaneceu na organização não porque era leal. Ele ficou porque estava esperando. 3 anos parado, gerenciando cada dólar sujo, memorizando cada número, cada rota de dinheiro, cada nome falso e engolindo a dor de perder seu irmão todas as noites. Jonah olhou diretamente nos olhos de Vivian e disse com uma voz baixa e rouca que esperava por este dia há 3 anos. Vivian sustentou seu olhar. 2 pessoas, ambas despojadas por Dante Valstra daqueles que mais amavam, ambas vivendo em silêncio e esperando, agora sentadas uma de frente para a outra, em uma lanchonete com café de $2 em um bairro operário, com uma criança adormecida entre elas, e um plano ainda não totalmente formado, mas já carregando combustível suficiente para queimar um império até as cinzas. Ninguém apertou as mãos. Ninguém fez juramentos. Jonah apenas assentiu uma vez, lento e final, e depois pediu outra xícara de café preto. A aliança foi formada em silêncio, exatamente da maneira como ambos viveram durante todos aqueles anos. Na quinta-feira de manhã, Vivian acordou antes do amanhecer e começou a performance mais importante de sua vida. Ela desceu mais cedo do que o normal, fez chá, torrou pão, e quando Nina Voss entrou na cozinha às 6 com o caderno de horários diários na mão, Vivian estava sentada na ilha, olhando o celular com uma expressão radiante que Nina nunca tinha visto no rosto de sua patroa em todos aqueles anos. Vivian ergueu os olhos, mordeu o lábio como se tentasse esconder um segredo que não conseguia conter, e disse a Nina, em um sussurro animado, que estava planejando uma festa de aniversário surpresa para Dante no sábado à noite. Ela disse que queria que tudo fosse perfeito, que seria a primeira vez que organizaria uma grande festa para que Dante pudesse ver o quanto ela o apreciava, que precisava da ajuda de Nina para arranjar as flores, pedir o champanhe e manter tudo em absoluto segredo. Os olhos de Nina brilharam de curiosidade, e Vivian sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Menos de 10 minutos depois de Vivian subir, Nina já estava no canto da cozinha, de costas para a parede, com o telefone pressionado contra o ouvido, falando em voz baixa e rápida. Vivian estava na escada do 2º andar, olhando para baixo pela fresta do corrimão, observando Nina dar seu relatório e sorrindo. Não o sorriso das 6 da manhã na mesa da cozinha, mas o sorriso de alguém que acabara de colocar a primeira peça do xadrez exatamente na posição certa. Dante receberia a notícia. Ele veria que sua esposa estava ocupada preparando uma festa. Ele relaxaria na certeza de que tudo ainda estava sob controle, que Vivian ainda era a esposa obediente cuidando de assuntos da cozinha e planos de festa, enquanto ele cuidava dos negócios sérios. Era exatamente isso que Viviane queria que ele acreditasse. Naquele mesmo momento, no estacionamento atrás da lanchonete em Bridgeport, Jonah Webb estava sentado dentro de um sedã cinza comum. O assento do motorista estava inclinado para trás, um laptop aberto em seu colo. A tela lançava sua luz pálida sobre seu rosto na escuridão do carro, números e códigos de transação piscando sem parar. O suor pontilhava a testa de Jonah, embora a temperatura lá fora fosse de apenas 2 graus Celsius. E ele não ligou o aquecedor porque temia que o motor funcionando por muito tempo atraísse atenção.
3 anos de preparação para este momento. 3 anos parado, gerenciando cada dólar sujo que o fazia querer vomitar cada vez que o tocava. 3 anos lembrando do rosto de seu irmão na última vez que o viu antes que a tampa do caixão se fechasse. E tudo isso o levou a esta fria manhã de quinta-feira. Jonah não moveu o dinheiro diretamente, porque qualquer grande transferência das contas principais de Dante acionaria os alertas de segurança internos da organização. Em vez disso, ele construiu uma cadeia de 7 empresas de fachada, todas já registradas ao longo dos últimos 3 anos, cada camada em um estado diferente, de Delaware a Nevada, depois através de 2 empresas em Wyoming, antes que o dinheiro fluísse para fora do território americano, para as Ilhas Cayman. O dinheiro não desapareceu. O dinheiro simplesmente mudou de nome e de endereço 7 vezes, até que mesmo o sistema de rastreamento mais sofisticado não pudesse mais rastreá-lo até a fonte. O destino final era um fundo cego em nome de Jonah. Com Vivian Hart e Willa Valstra listadas como as únicas beneficiárias, cada vez que Jonah pressionava Enter, milhões de dólares escapavam das mãos de Dante, enquanto o chefe da máfia estava em outro lugar, talvez ao lado de Felicity, totalmente inconsciente. O primeiro toque de tecla, 8 milhões. O segundo, 12 milhões, através de Delaware. O terceiro, 6 milhões e meio, dividido em 2 fluxos separados através de Nevada. As mãos de Jonah se moviam firmemente, precisamente, sem hesitação. Mas cada vez que ele parava para verificar a confirmação de uma transação, via seus dedos tremerem ligeiramente e tinha que cerrá-los com força antes de continuar. Às 9 da noite, mais de 30 milhões haviam desaparecido. Às 11, o número havia passado de 40 milhões. Antes da meia-noite, Jonah enviou uma mensagem criptografada para o celular de Vivian com apenas uma palavra. Feito. Vivian leu a mensagem no quarto do bebê no 3º andar. Willa dormia em seu berço, o cobertor puxado até o peito, seus dedinhos enrolados firmemente em um velho urso de pelúcia. Do lado de fora da janela, o horizonte de Chicago brilhava na noite de inverno. Milhões de luzes piscando como se a cidade ainda estivesse respirando, ainda viva, totalmente inconsciente de que o império mais poderoso sob ela acabara de ser silenciosamente drenado de sangue em absoluto silêncio. Vivian ficou junto à janela, as luzes da cidade caindo sobre seu rosto. Ela não sorriu. Ela não chorou. Ela apenas ficou ali, respirou fundo uma vez, e pela primeira vez em 5 anos, seu peito se expandiu totalmente, sem nada o pressionando. Pela primeira vez em 5 anos, Vivian Hart não estava com medo. Na sexta-feira de manhã, Vivian usou novamente a desculpa de levar Willa para uma consulta de acompanhamento com o médico. Nina Voss não suspeitou de nada porque sua mente estava ocupada com a lista de flores e pedidos de champanhe para a festa de sábado à noite que Vivian havia pedido para ela organizar. Vivian prendeu Willa na cadeirinha do carro, verificou o retrovisor 3 vezes antes de sair pelos portões da mansão e então virou para o noroeste em vez de ir para a clínica. Após 30 minutos na rodovia, ela deixou Chicago para trás e entrou em Schaumburg, uma extensão de subúrbio cheia de shoppings cinzentos, restaurantes de rede e hotéis econômicos onde ninguém do mundo de Dante Valstra jamais colocaria os pés. O hotel ficava ao lado do estacionamento de uma loja de móveis que havia falido, o tipo de lugar de 2 estrelas com cortinas amareladas e uma máquina de venda automática no corredor. Vivian estacionou no canto mais escondido do estacionamento, carregou Willa em um braço, a bolsa no outro ombro, e foi direto para o quarto 213 no 2º andar, seguindo as instruções que Jonah havia enviado em uma mensagem criptografada na noite anterior. Ela bateu 2 vezes, fez uma pausa e bateu mais uma vez. A porta se abriu e o agente Harris Keene estava lá. Ele tinha 45 anos. Seu cabelo era quase todo grisalho e cortado rente ao couro cabeludo. Seu rosto era duro e desgastado, com linhas profundas ao redor dos olhos e da boca, como se ele tivesse esquecido como sorrir há muito tempo. Keene usava uma camisa amassada enfiada às pressas nas calças, a gravata afrouxada, e debaixo da cadeira havia 2 copos de papel de café vazios. 8 anos. Por 8 anos, Harris Keene e a força-tarefa do FBI de Chicago vinham perseguindo a família Valstra sem reunir provas suficientes para uma acusação. 8 anos rasgando arquivos, rastreando transações, infiltrando pessoas apenas para perdê-las, solicitando mandados de busca,
apenas para tê-los negados por falta de fundamentos suficientes. A família Valstra operava de forma muito silenciosa, por trás de muitas camadas de proteção, com muitos advogados e políticos dispostos a protegê-los. Kane havia considerado passar o caso para outra pessoa no mês passado. E agora, esta manhã, ele estava sentado em um quarto de hotel barato em Schaumburg, observando uma jovem entrar, carregando sua filha de 2 anos e colocar um pequeno pendrive preto, não maior que um polegar, sobre a mesa. Vivienne sentou-se na cadeira à sua frente, acomodou Willa em seu colo e disse com uma voz firme e sem o menor tremor que o pendrive continha 5 anos de registros cobrindo toda a operação financeira da família Valstra, incluindo nomes de contas, números de roteamento, códigos de transação, listas de empresas de fachada, cronogramas de remessas de carga que se moviam pelo porto do Lago Michigan, os nomes de todos os policiais e políticos que receberam propinas e evidências de lavagem de dinheiro através da rede de cassinos clandestinos no South Loop. Kane inseriu o pendrive em seu laptop. Ele começou a ler e, nos 10 minutos seguintes, o homem que passou 20 anos como agente federal não conseguiu dizer uma única palavra. Ele apenas rolava a tela, seus olhos se arregalando cada vez mais, seu dedo clicando no mouse mais lentamente a cada página, como se tivesse medo de que, se movesse muito rápido, tudo aquilo desapareceria. Então Kane ergueu os olhos e encarou Vivian com uma expressão que ela nunca tinha visto dirigida a ela antes. Metade espanto, metade respeito, e disse que, Senhora Valstra, você acabou de me entregar o que o FBI de Chicago não conseguiu encontrar em 8 anos. Vivian encontrou seu olhar, com as costas retas, Willa dormindo pacificamente em seu colo, e disse que seu nome era Vivian Hart. Ela nunca fora a Sra. Valstra. Kane ficou em silêncio por um instante, depois assentiu lentamente, como se tivesse acabado de entender algo mais profundo do que um título. Vivian continuou e disse que tinha condições. Proteção federal, há testemunhas para ela e Willa, uma nova identidade, um novo local, uma nova vida e imunidade total de processo para Jonah Webb, o advogado financeiro da família. O homem que a ajudou a obter tudo naquele pendrive. Ela também exigiu a extração imediata de sua irmã Brenna de Londres, insistindo que ela fosse colocada sob a mesma proteção federal para garantir que Dante nunca pudesse usá-la como alavanca. Jonah também entraria na proteção a testemunhas. Kane olhou para ela, depois olhou para a tela do laptop onde centenas de páginas de documentos estavam exibidas. O suficiente para derrubar não apenas a família Valstra, mas toda a rede de corrupção que os protegeu por 2 décadas. Ele não precisou de muito tempo para pensar. Ele assentiu e disse que este era um acordo que ele poderia garantir. Vivian se levantou, ergueu Willa em seu ombro e guardou o celular no bolso do casaco. Ela não apertou a mão de Kane, não o agradeceu, não olhou para trás. Ela abriu a porta do quarto do hotel, entrou no corredor estreito, desceu as escadas, passou pela porta de vidro e saiu para o estacionamento. O sol da tarde de Schaumburg atingiu seu rosto em cheio, brilhante e forte o suficiente para que ela tivesse que semicerrar os olhos. E naquele momento, parada no estacionamento de um hotel de 2 estrelas ao lado de uma loja de móveis fechada em um subúrbio que ninguém se importava em nomear, Vivian parecia alguém que acabara de sair de um bunker subterrâneo escuro depois de muitos anos e estava vendo a luz do sol pela primeira vez. No sábado de manhã, 12 horas antes da festa, Jonah ligou para Vivian pela linha criptografada e disse que ela precisava ouvir mais uma coisa antes que tudo começasse naquela noite. Sua voz estava mais pesada do que o normal, não com o tipo de tensão que preencheu os últimos 2 dias, mas com o peso de um homem prestes a dizer algo que mudaria a natureza de tudo. Vivian estava no banheiro do 3º andar, com a torneira aberta ao máximo, para que o barulho da água encobrisse a conversa, caso Nina ou algum dispositivo de escuta estivesse ativo. Willa estava brincando no tapete do quarto do bebê, do lado de fora, seus dedinhos agarrando o urso de pelúcia gasto que Vivian comprara para ela quando nasceu. Jonah disse que durante as transferências de dinheiro 2 dias antes, ele conseguiu acesso a uma partição criptografada dentro do sistema de contas de Dante que nunca antes conseguira abrir. Dentro dela havia um conjunto separado de arquivos de transação completamente desvinculado das contas principais. E quando ele os leu,
Tudo levava de volta a um nome que ele teve que verificar 3 vezes antes de acreditar que não estava enganado. Felicity Duval, a mulher da fotografia às 2 da manhã, a mulher da camisola de seda preta que Dante abraçava por trás na suíte do hotel, não era apenas uma amante. Ela era filha de Renaud Duval, um chefe da máfia francês que controlava uma rota de contrabando de armas de Montreal até a região dos Grandes Lagos. Nos últimos 2 anos, Renaud vinha orquestrando o relacionamento entre Felicity e Dante como um movimento estratégico em um tabuleiro de xadrez, colocando sua filha na cama do chefe de Chicago para obter acesso a informações internas, explorar fraquezas e se preparar para uma tomada do Império Valstra por dentro, enquanto Dante permanecia completamente inconsciente. E era pior do que isso. Phineas Gallagher, Finn, o braço direito mais leal de Dante por 15 anos. O homem em quem Dante confiava mais do que em seu próprio sangue havia sido comprado por Renaud 2 anos antes. Finn não era apenas um traidor. Finn era a porta pela qual Renaud pretendia entrar e usar para engolir tudo o que a família Valstra havia construído. Vivian sentou-se na beira da banheira, o telefone pressionado contra o ouvido, a água ainda correndo da torneira. Ela entendeu imediatamente o que as palavras de Jonas significavam. Dante não estava apenas sendo atacado por sua esposa. Ele estava sendo cercado por todos os lados sem saber. Sua amante era uma espiã. Seu braço direito era um homem que o havia vendido. O dinheiro já havia sido drenado. As provas já estavam nas mãos do FBI. E esta noite, quando a festa terminasse, Dante estaria no meio dos destroços, sem nenhum aliado a quem se agarrar. Mas então outro pensamento entrou na mente de Vivian. Um que ela ainda não queria admitir. Um que continuava crescendo como uma rachadura em um para-brisa. Ela poderia avisar Dante agora mesmo. Ela poderia descer, ligar para ele, contar sobre Renaud, sobre Felicity, sobre Finn. Dante lidaria com Duval da maneira que Dante sempre lidava com ameaças, de forma rápida, limpa e implacável. Ele viveria. O império permaneceria de pé. Mas e depois? Vivian fechou os olhos e as memórias vieram sem convite. À noite em setembro passado, ela perguntou a Dante por que ele havia chegado em casa às 3 da manhã, e ele atravessou o quarto, agarrou seu pulso com uma mão, apertou até ouvir os ossos rangerem, e então soltou sem uma palavra, deixando 5 marcas roxas estampadas em sua pele pelas 2 semanas seguintes. À noite em março, ela esqueceu de apagar a luz da sala de estar antes de dormir, e Dante, bêbado de bourbon, pegou seu copo e o atirou direto na parede, a menos de um braço de distância de sua cabeça. Cacos de vidro voaram em seu cabelo, em seu travesseiro, e ele apenas olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e frios e disse para ela limpar tudo antes que ele tivesse que ensiná-la a se lembrar. Se ela avisasse Dante, ele viveria, mas ele também saberia que ela havia movido o dinheiro. Ele saberia que ela se encontrou com Jonah. Ele saberia que ela planejou contra ele. E Dante Valstra não era o tipo de homem que perdoava. Ele não se divorciaria dela. Ele a aprenderia ainda mais. A isolaria completamente. Talvez enviasse Willa para ser criada por Colette, enquanto Vivian desaparecia em algum acidente que a polícia arquivaria em uma gaveta e nunca mais abriria. Ou pior, ele a manteria viva, mas transformaria sua vida em um inferno 10 vezes pior do que o que ela já estava vivendo. E Willa cresceria dentro daquela gaiola, vendo sua mãe ser quebrada um pouco mais a cada dia e aprendendo que era assim que os homens tratavam as mulheres. Vivian abriu os olhos. Ela olhou pela porta do banheiro para o quarto do bebê, onde Willa estava deitada de bruços no tapete, chutando os pés no ar, uma mão segurando o urso de pelúcia, a outra tentando alcançar uma pequena meia que havia caído fora de seu alcance. A menina olhou para a mãe e riu, mostrando um sorriso brilhante de dentes de leite brancos como pérolas, e soltou uma gargalhada que encheu o quarto, sem nunca saber que aquele som acabara de decidir o destino de seu pai. Vivian fechou a torneira. Ela disse a Jonah, com uma voz baixa e firme, para não fazer nada com a informação sobre Duval, para deixar tudo se desenrolar de acordo com o plano original, que a festa aconteceria esta noite. Jonah ficou em silêncio por 3 segundos, e depois perguntou se ela tinha certeza, porque isso significaria que depois desta noite Dante não perderia apenas seu dinheiro e sua posição. Ele perderia tudo o que o protegia de Renaud Duval.
e Jonah não precisou terminar a frase para Vivian entender o resto. Vivian olhou para Willa novamente. A criança havia rolado de costas agora, abraçando o urso de pelúcia contra o peito, seus olhos ficando pesados enquanto o sono começava a puxá-la para sua soneca. Vivian disse a Jonah, lenta e claramente, que se Dante vivesse, então a menina cresceria dentro da mesma gaiola que sua mãe conheceu. Que ela não devia misericórdia a Dante. Ela devia liberdade à sua filha. Então ela encerrou a chamada, saiu do banheiro, deitou-se no tapete ao lado de Willa, puxou sua filhinha para seus braços e ficou ali em silêncio até que o sol da tarde começou a entrar pela janela do quarto do bebê, sinalizando que a noite do julgamento estava a apenas algumas horas de distância. Às 7 da noite de sábado, a cobertura da Meridian Tower em Gold Coast, Chicago, brilhava como uma estrela contra o horizonte da cidade. 200 convidados saíram do elevador privativo para um espaço tão luxuoso que até mesmo aqueles acostumados ao luxo tiveram que parar para respirar. Um teto de vidro de 12 metros de altura dava vista direta para o Lago Michigan. Milhares de velas brancas colocadas em todas as superfícies horizontais lançavam uma luz dourada e quente que tremeluzia como uma respiração. Uma banda de jazz de 4 membros tocava suavemente no canto, e garçons de terno preto se moviam pela multidão carregando bandejas de champanhe, Dom Perignon e lagosta do Maine. A lista de convidados era um mapa da estrutura de poder oculta de metade do meio-oeste americano. Os 3 chefes aliados mais poderosos de Dante estavam reunidos perto da janela, cada um controlando um trecho de território de Detroit a Milwaukee. 2 senadores estaduais estavam ao lado do bar, rindo com copos de uísque como se não recebessem envelopes de dinheiro a cada trimestre da própria família Valstra. Advogados clandestinos, donos de cassinos, chefes de transporte, todos estavam lá porque quando Dante Valstra convidava, ninguém recusava, e porque todos queriam ser vistos perto do chefe na noite em que o chefe dava uma festa. Dante estava no centro da sala como um rei em sua própria corte, um terno preto de 3 peças perfeitamente ajustado ao seu corpo, um Patek Philippe brilhando em seu pulso, cabelo penteado para trás sem uma falha, e o sorriso presunçoso de um homem que acreditava possuir tudo naquela sala, incluindo as pessoas dentro dela. Então o elevador se abriu uma última vez e Vivian saiu. 200 pares de olhos se voltaram para ela de uma vez e a sala pareceu ficar em silêncio por meio segundo. Ela usava um vestido preto longo com as costas abertas, a seda deslizando por seu corpo com uma elegância fria que não precisava de joias para fazer esforço. Seu cabelo estava preso, revelando a linha longa e graciosa de seu pescoço, e em sua garganta estava o colar de diamantes que Dante lhe dera no dia do casamento, a pedra central brilhando sob a luz das velas como uma lágrima congelada. Ela era linda de uma forma que parecia perigosa, e ninguém naquela sala entendia que a frase não era uma metáfora. Dante deu um passo à frente, colocou a mão na cintura de sua esposa com uma possessividade que ele não se preocupou em esconder, virou-se para o grupo de parceiros mais próximo e disse com orgulho crescente que esta era sua esposa, o coração da família Valstra, a mulher por trás de tudo o que ele construiu. Vivian sorriu, inclinou a cabeça e a apoiou levemente no ombro de Dante, exatamente como uma esposa perfeita deveria fazer. Mas se alguém estivesse perto o suficiente e olhasse com atenção, veria que o sorriso nunca alcançou seus olhos, que aqueles olhos castanhos eram planos e afiados como a superfície do Lago Michigan em janeiro. 9 horas. O champanhe já havia corrido o suficiente para as pessoas relaxarem, mas não o suficiente para alguém perder o controle. A banda de jazz acabara de terminar sua última música e o silêncio entre uma peça e outra se espalhou pela sala. Vivian soltou o braço de Dante, subiu graciosamente na pequena plataforma ao lado do palco que a banda acabara de deixar e pegou o microfone. Ela bateu nele 2 vezes e o som ecoou pelo sistema de som, fazendo 200 rostos se virarem para ela de uma vez. Vivian olhou para Dante, que estava na primeira fila com uma taça de champanhe na mão, e o sorriso expectante de um homem prestes a ser publicamente homenageado por sua esposa. Ela disse com uma voz doce, quente e perfeitamente medida, que tinha um presente de aniversário especial para ele, que passará a semana inteira preparando-o e que esperava que ele se lembrasse desta noite para sempre. Dante riu, ergueu a taça de champanhe em agradecimento
e se virou para os parceiros ao seu lado com uma expressão que praticamente dizia: "Viram isso? Essa é a minha esposa." Então a tela gigante atrás do palco ganhou vida. 200 pares de olhos se ergueram em sua direção. E o sorriso no rosto de Dante morreu onde estava. Não era uma apresentação de slides de fotos de família. Não era um vídeo celebrando o casamento deles. Na tela havia uma planilha, clara e nítida, com cada linha de transações marcada em vermelho. Dinheiro lavado através da rede de cassinos clandestinos no South Loop. Cada linha mostrando a data, o valor, o destinatário. Em seguida veio a lista de transferências para policiais e políticos. Nomes reais, números de contas, datas em que o dinheiro foi recebido. Depois, os registros de tráfico de armas pelo porto do Lago Michigan. Cronogramas de remessas, números de contêineres, parceiros. A tela rolava lenta e firmemente, página após página, como uma acusação automatizada. Os 2 senadores estaduais pousaram seus copos de uísque, seus rostos pálidos. Os 3 chefes aliados permaneceram imóveis, olhos fixos na tela, mandíbulas cerradas. Então a página final apareceu. Não números, imagens, fotos de câmeras de segurança do Hotel Four Seasons, tiradas de um ângulo alto, claras o suficiente para mostrar todos os detalhes. Dante Valstra andando de mãos dadas com Felicity Duval no saguão do hotel, ambos sorrindo. E diretamente abaixo da imagem, o último registro de transação mostrava que Dante havia desviado dinheiro das participações nos lucros de seus 3 maiores parceiros aliados e o transferido para contas privadas no exterior, controladas pela família Duval, sob o pretexto de investimentos para Felicity, totalizando quase 400 milhões de dólares. Um roubo direto de seus próprios parceiros para financiar a expansão de seus rivais. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Das 200 pessoas, nenhuma respirava muito alto. A banda de jazz havia desaparecido em algum momento. Os garçons ficaram congelados com bandejas de champanhe nas mãos. E dentro daquele silêncio denso e esmagador, o único som que rompeu foi o tilintar de um cubo de gelo caindo no copo de uísque de alguém no outro extremo da sala, limpo e nítido como um tiro. Vivian pousou o microfone, desceu do palco com o mesmo ritmo firme, como se tivesse acabado de fazer um discurso de comemoração comum, em vez de expor todo o império criminoso de seu marido diante de 200 testemunhas. Ela caminhou direto em direção a Dante. Nem rápido, nem devagar, seus saltos batendo no chão de mármore em uma cadência uniforme através do silêncio sufocante da sala. Dante permaneceu imóvel na primeira fila, sua taça de champanhe ainda erguida a meio caminho na mão direita, o sorriso em seu rosto tendo morrido no momento em que a tela se acendeu. E agora não havia mais expressão alguma, apenas seus olhos cinzentos se estreitaram em 2 pontos perigosos. Vivian parou na frente dele, perto o suficiente para que apenas os 2 pudessem se ouvir, mas exposta o suficiente para que todos os 200 olhos na sala pudessem ver cada movimento. Ela ergueu ambas as mãos atrás do pescoço, seus dedos encontrando o fecho do colar de diamantes que Dante lhe dera no dia do casamento, a pedra central de 3 quilates brilhando uma última vez sob a luz das velas contra seu peito, e então ela o tirou. Ela segurou o colar na altura dos olhos de Dante por um breve segundo, apenas o tempo suficiente para ele ver, e então o deixou cair na taça de champanhe que ele ainda segurava. O diamante afundou até o fundo da taça, bolhas subindo ao seu redor como um adeus, e o som do metal tocando a base do cristal soou, claro e pequeno, em uma sala tão silenciosa que até o vento do lado de fora das paredes de vidro podia ser ouvido. Vivian olhou diretamente nos olhos de Dante e disse, com uma voz alta o suficiente apenas para ele ouvir, que estava devolvendo tudo o que pertencia a ele, incluindo sua liberdade. Então ela se virou. Nenhuma lágrima, nenhum passo vacilante. Seus saltos batiam no mármore em um ritmo constante, um passo após o outro, passando por fileiras de convidados parados como estátuas, passando por bandejas abandonadas de champanhe nas mesas, passando pela banda de jazz que parara de tocar há muito tempo e agora segurava seus instrumentos no canto contra a parede. 200 pessoas a viram ir embora e nenhuma delas ousou falar. Nenhuma delas ousou se mover, porque acabaram de testemunhar algo que ninguém no submundo jamais pensou ser possível.
Uma mulher derrubou Dante Valstra sem disparar um único tiro. Vivian já estava na metade do caminho para o elevador quando o som de passos apressados e pesados irrompeu atrás dela. Dante veio atrás dela, a taça de champanhe jogada em algum lugar no chão. Seu rosto vermelho e as veias em seu pescoço saltadas, grossas e selvagens. Ele agarrou o braço dela no corredor do lado de fora do salão de festas, a girou e gritou bem na cara dela, com uma voz que rachou de raiva, perguntando que diabos ela pensava que estava fazendo, gritando que ela não era nada antes de conhecê-lo, que tudo o que ela tinha, desde o vestido que usava até o teto sobre sua cabeça, pertencia a ele. Vivian não se encolheu. Ela não recuou. Ela ficou parada, olhou para a mão de Dante, esmagando seu braço exatamente no lugar onde ele o esmagara tantas vezes antes, e então ergueu os olhos para os dele com uma calma tão completa que Dante a soltou sem nem entender por quê. Ela disse lentamente, cada palavra separada como uma bala própria, que sim, ela não era ninguém, e esse ninguém acabara de tirar tudo o que ele tinha. Verifique por si mesmo. Dante a encarou por um segundo, depois puxou o celular do bolso do terno com a mão trêmula. Ele abriu o aplicativo bancário das Ilhas Cayman, a conta principal onde a maior parte da fortuna do Império Valstra era mantida. O saldo apareceu na tela. $0 e 0 centavos. Ele deslizou para a segunda conta. $0 e 0 centavos. A terceira conta. $0 e 0 centavos. Seu dedo se moveu mais rápido, abrindo a quarta, a quinta, a sexta, e cada tela mostrava o mesmo número, 0, 0. O celular escorregou da mão de Dante e bateu no chão de mármore. A tela se quebrou em um padrão de teia de aranha, mas ainda brilhava, ainda mostrando aquele saldo frio de 0, encarando o teto. Dante ficou ali com a boca ligeiramente aberta, seus ombros desabando como se alguém tivesse acabado de arrancar todos os ossos de seu corpo. E naquele exato momento, 3 figuras apareceram no final do corredor. Os 3 chefes aliados mais poderosos de Dante saíram do salão de festas, ombro a ombro, seus rostos frios como pedra. Eles tinham acabado de ver na tela a prova clara de que Dante vinha desviando de suas partes por 18 meses para gastar com sua amante. E no mundo deles, roubar de aliados não era um erro. Era uma sentença de morte. Os 3 homens não disseram uma palavra. Eles apenas olharam para Dante, depois Dante, depois um para o outro, e então se viraram e foram embora. E o som de seus sapatos desaparecendo pelo corredor soou como uma contagem regressiva. Dante perdeu sua esposa, perdeu seu dinheiro, perdeu sua aliança, tudo na mesma noite, no mesmo lugar, na frente de todos que ele um dia governou. Vivian não olhou para trás. Ela entrou no elevador e apertou o botão para o nível do porão, onde o SUV já estava esperando com Willa dormindo na cadeirinha no banco de trás, enquanto John a vigiava. A porta do elevador se fechou, cortando a visão de Dante, caindo de joelhos no chão do corredor para pegar o celular quebrado. E pela primeira vez desde que subiu ao palco, Vivian permitiu que seu corpo reagisse. Suas mãos se fecharam com tanta força que suas unhas cravaram fundo em suas palmas, e ela pôde sentir a umidade quente do sangue escorrendo entre seus dedos. Suas pernas tremeram, seus joelhos quase cederam, e ela se encostou na parede de aço fria do elevador, deslizando um pouco antes de se forçar a ficar de pé novamente. Mas ela não chorou. Ela fechou os olhos, respirou tão fundo que chegou ao fundo de seus pulmões, segurou por 3 segundos e então soltou lentamente. E dentro do elevador descendo pelo coração da torre, sozinha com o zumbido constante da maquinaria e o cheiro de perfume ainda grudado em sua pele, Vivian sussurrou com uma voz que apenas ela e as 4 paredes de aço podiam ouvir. Que acabou agora, Willa, a mamãe terminou. 48 horas após a festa, o Império Valstra desmoronou como um prédio cujas fundações foram todas arrancadas de uma vez. Na segunda-feira, às 5 da manhã, enquanto Chicago ainda estava mergulhada na escuridão e a névoa do Lago Michigan cobria as ruas, 6 forças-tarefa do FBI se moveram ao mesmo tempo. A primeira equipe arrombou os portões de um armazém no Porto Sul, onde 3 contêineres de armas esperavam para serem enviados. A segunda equipe invadiu o cassino clandestino sob o porão de um restaurante de frutos do mar, no South Loop, e prendeu 14 homens sentados ao redor das mesas, com centenas de milhares de dólares em dinheiro empilhados na frente deles.
A terceira, quarta e quinta equipes invadiram simultaneamente 3 restaurantes de fachada que Dante usava para lavar dinheiro, cada um mantendo um conjunto separado de livros contábeis duplos que o FBI agora sabia exatamente onde encontrar por causa da lista detalhada de Vivian. A sexta equipe entrou no escritório de advocacia na Rua La Salle e apreendeu todos os discos rígidos de computador, juntamente com 14 caixas de documentos. Antes das 8 da manhã, a notícia se espalhou pelo submundo de Chicago mais rápido do que as transmissões de televisão matinais. Contas foram congeladas, propriedades foram apreendidas, mandados de prisão foram emitidos para mais de 20 pessoas cujos nomes estavam na lista. E os homens que antes circulavam em torno de Dante começaram a fugir. O advogado pessoal da família Valstra, o homem que cuidou de todos os contratos sujos por 10 anos, voou para o México antes do meio-dia com uma mala e uma passagem só de ida. Os 2 senadores estaduais, que ainda bebiam uísque e riam com Dante na cobertura no sábado à noite, apareceram na televisão na segunda-feira de manhã, com expressões graves, e declararam que nunca tiveram qualquer relacionamento pessoal com Dante Valstra, que todas as reuniões foram estritamente oficiais e que cooperariam totalmente com os investigadores. Felicity Duval desapareceu de seu apartamento em Gold Coast na noite de domingo, deixando para trás nada além de um armário vazio e o cheiro de perfume no travesseiro. Ela bloqueou Dante em todas as plataformas, apagou todas as fotografias, todas as mensagens, como se o relacionamento nunca tivesse existido. Seu pai, Renaud Duval, enviou uma mensagem a seus parceiros no submundo de que o relacionamento entre sua filha e Dante Valstra não passava de negócios, nada mais e nada menos, e que ele não tinha responsabilidade por qualquer irregularidade cometida pela família Valstra. Mas por trás dessa declaração polida, Renaud estava sorrindo porque sua peça estratégica havia feito seu trabalho melhor do que ele jamais esperava. Dante havia sido destruído por dentro por sua própria esposa e Renaud não precisou gastar uma única bala. Finn Gallagher, o braço direito leal de Dante por 15 anos, desapareceu junto com toda a lista de clientes, a rede de contatos e os mapas das rotas de transporte. Tudo isso foi vendido para Renaud Duval por um preço que ninguém sabia, mas grande o suficiente para que Finn nunca mais precisasse olhar para trás. Dante Valstra, o homem que um dia fez toda Chicago curvar a cabeça, agora estava sentado em um kitnet alugado em Cícero, o subúrbio oeste de Chicago, onde meio século antes seu avô fora o rei não coroado, governando todas as ruas. Agora, o neto estava sentado ali, em um quarto de 20 metros quadrados com paredes amarelas manchadas, um teto com goteiras e a luz de uma única lâmpada no teto caindo sobre o rosto oco de um homem que havia perdido tudo. Sua barba estava por fazer porque ele não tinha dinheiro para se barbear. Seus olhos estavam vermelhos porque ele não dormia há 3 noites seguidas. E no chão, ao lado de sua cadeira, havia uma garrafa vazia de bourbon rolando contra o celular de tela rachada que ninguém mais ligava. Dante não podia fugir porque o FBI havia confiscado seu passaporte. Dante não podia se esconder porque todas as casas seguras já haviam sido invadidas. Dante não podia pedir ajuda a ninguém porque ninguém queria ficar ao lado de um chefe que acabara de ser despojado. Então a porta do kitnet se abriu sem uma batida. Colette Valstra entrou. 67 anos, suas costas ainda retas como aço, seu casaco de pele perfeitamente ajustado, seu cabelo prateado preso sem um único fio fora do lugar. Ela parou no meio daquele quarto miserável, olhando para o filho, sentado na única cadeira de plástico, e não havia nem o menor traço de pena em seu rosto. Ela disse, sua voz fria e dura como granito, que o havia avisado, que ele não a ouviu, que ele estava sentado naquele quarto imundo porque estava pensando com o que tinha entre as pernas em vez de com a cabeça. Dante não respondeu. Ele apenas ficou ali, com as 2 mãos pendendo, olhando para a mãe com os olhos vazios de um homem que não tinha mais forças para revidar. Colette continuou e disse que havia transferido os bens restantes da família, aqueles que o FBI não havia tocado porque há muito tempo estavam em seu nome, para um fundo criado exclusivamente para Willa. Ele não tocaria em um único centavo. Dante ergueu os olhos, reagindo pela primeira vez, sua boca se abrindo como se quisesse dizer algo. Mas Colette o interrompeu com uma voz mais afiada que uma lâmina, e disse que não estava fazendo isso pela mãe que o deu à luz.
Ela estava fazendo isso por sua neta, que carregava o sangue Valstra, e esse sangue não morreria na sarjeta. Ela ajeitou o casaco, virou as costas e saiu do quarto exatamente como havia entrado, sem olhar para trás. A porta se fechou atrás dela, e o som da fechadura se encaixando soou seco e agudo pelo quarto vazio. Dante sentou-se sozinho sob a luz amarelada e doentia. O barulho dos caminhões lá fora fazia as paredes finas tremerem, a garrafa de bourbon vazia a seus pés, e o silêncio o cobrindo mais pesadamente do que qualquer sentença que um tribunal pudesse proferir. 3 meses se passaram desde a noite da festa, e o inverno de Chicago parecia se estender mais do que nunca para Dante Valstra. O kitnet em Cícero se tornara seu mundo inteiro. 4 paredes amarelas manchadas, uma cama estreita com lençóis que não eram trocados há semanas, e a luz da placa da lavanderia do outro lado da rua brilhando através das cortinas finas todas as noites, lançando sombras vermelhas e bruxuleantes no teto, como luzes de polícia. Dante não saía a menos que fosse necessário. Ele comia na loja de conveniência no final do quarteirão, pagando com o dinheiro que Colette deixava em um envelope do lado de fora de sua porta a cada 2 semanas. Apenas o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para chamar de vida. O FBI ainda não o havia acusado formalmente porque estava montando o caso. Mas seu passaporte fora confiscado. Todas as contas foram congeladas, e a ordem que o proibia de deixar o estado de Illinois pairava sobre sua cabeça como uma lâmina. Uma noite em março, chuva, não do tipo que flutuava suavemente no ar, mas uma chuva violenta, do tipo que batia contra as janelas como se quisesse quebrar o vidro, transformando as ruas em rios e abafando todos os outros sons. Dante estava sentado na cama, olhando para a escuridão, quando o telefone vibrou. Um telefone pré-pago barato, comprado com dinheiro, não registrado em nenhum nome, o único número que lhe restava. Um número desconhecido apareceu na tela. Mas quando ele atendeu, a voz do outro lado não era nada desconhecida. Finn Gallagher, uma voz tão familiar que Dante poderia reconhecê-la mesmo após 3 meses de silêncio. Baixa, lenta e carregando o ritmo inconfundível do homem que esteve ao seu lado por 15 anos. Finn disse para encontrá-lo no velho armazém perto do porto que ele tinha uma maneira de recuperar tudo, que Dante só precisava ir e ouvir. Dante ficou parado por um longo tempo depois que Finn desligou. A chuva continuava a bater na janela. Ele sabia que poderia ser uma armadilha. O instinto de sobrevivência que ele afiou ao longo de 20 anos no submundo gritava em sua cabeça para não ir, que Finn o havia traído, que ninguém chama um velho inimigo para um armazém abandonado à meia-noite no meio de uma tempestade para lhe dar um presente. Mas esse instinto pertencia a Dante Valstra, o chefe. O homem com um império, com soldados, com dinheiro, com saídas. O homem sentado na cama estreita no kitnet em Cícero agora não era mais um chefe. Ele lhe era um homem sem nada a perder. E um homem sem nada a perder não tinha mais motivos para ter medo. Dante vestiu o casaco, saiu na chuva e dirigiu o carro velho emprestado do proprietário em direção ao porto do Lago Michigan. O armazém ficava na beira do Porto Sul, um prédio de concreto cinza abandonado desde que a recessão fechou a rota de navegação interior muitos anos atrás. A chuva transformou o estacionamento, em frente a ele, em uma vasta lâmina de água, refletindo a luz amarela fraca do único poste de luz que ainda funcionava. Dante desligou o motor, ficou ali por um momento, olhando para o armazém através da chuva que escorria pelo para-brisa, e então abriu a porta e saiu. A chuva o encharcou em 3 segundos. A porta de ferro do armazém estava aberta o suficiente para um homem passar. Dante a empurrou e a escuridão o engoliu. Lá dentro, o cheiro de ferrugem e água do mar se misturava em um fedor úmido e pesado que grudava na garganta. A única luz vinha de buracos no telhado de metal, enviando feixes fracos para o chão de concreto molhado. Dante viu Finn parado a cerca de 15 metros de distância, no meio do armazém, com os braços soltos ao lado do corpo. E ao lado de Finn, outros 4 homens em fila, rostos frios, ombros retos, com a postura de homens que já sabiam como a noite terminaria. Dante reconheceu que não eram seus homens. Eles pertenciam a Renaud Duval. Finn olhou para Dante com olhos que não continham arrependimento, nem ódio,
Apenas o vazio frio de um homem que cruzou uma linha há muito tempo e não sentia mais nada. Finn disse, sua voz baixa e uniforme, como se estivesse comentando sobre o tempo, que sentia muito, velho chefe. Mas negócios são negócios. Dante não correu. Ele não implorou. Ele ficou ali, a água da chuva pingando de seu casaco no chão, formando uma poça a seus pés, e olhou para Finn com o tipo de olhar que 15 anos antes pertencia a um rei da máfia, mas agora era apenas o olhar de um homem muito cansado. Então Dante fez algo que ninguém naquele armazém esperava. Ele parou de olhar para Finn. Ele se virou para a porta do armazém, entreaberta, onde a chuva ainda caía lá fora. E a luz amarela fraca do poste de luz atingia a água do porto, criando ondulações de ouro na noite. Ele enfiou a mão lentamente no bolso interno do casaco e tirou algo pequeno, enrugado, dobrado tantas vezes que as dobras quase rasgaram o papel. Uma foto de ultrassom. Willa com 5 meses no útero de sua mãe, uma imagem pequena e borrada contra um fundo preto, com uma cabeça redonda e uma mãozinha levantada como se estivesse acenando. Era a única coisa que Dante levara consigo quando deixou a mansão. A única coisa que ele guardara no bolso do casaco todos os dias nos últimos 3 meses. A única coisa que ninguém sabia e ninguém conseguira tirar dele. Dante olhou para a foto na luz fraca que caía pelos buracos no telhado, seu polegar roçando suavemente a imagem borrada de sua filha, e sussurrou um único nome com uma voz rouca, tão fraca que mal formou som. Vivian. Então os tiros soaram. Não um tiro, vários em rápida sucessão, secos, precisos, frios, ecoando pelo armazém de concreto oco antes que a chuva lá fora os engolisse quase imediatamente. Dante Valstra, o chefe da máfia que um dia fez toda Chicago tremer, o homem que controlou todos os portos e todas as almas endividadas, caiu no chão de concreto molhado do armazém abandonado perto do Lago Michigan. Sozinho, no meio de uma noite chuvosa de março, com a foto do ultrassom de sua filha apertada firmemente em sua mão gelada. A chuva continuou a cair. A luz amarela fraca continuou a brilhar sobre a água do porto. E Chicago continuou a respirar, a viver, a girar como se nada tivesse acontecido. Porque nesta cidade, quando um chefe caía, significava apenas que outro se ergueria, e a chuva lavaria todos os vestígios antes que o amanhecer tivesse a chance de chegar. 6 meses após a noite chuvosa no porto do Lago Michigan, em uma manhã de outono em Savannah, Geórgia, a luz dourada do sol se filtrava por cortinas de tecido branco e caía sobre o piso de madeira de uma pequena casa em uma rua tranquila, ladeada por carvalhos antigos. Suas copas largas sombreavam as velhas calçadas de tijolos. As raízes haviam empurrado e rachado o pavimento anos atrás, e a luz que passava pelas folhas lançava manchas dançantes de sol na varanda, onde um velho balanço balançava suavemente ao vento. A casa não tinha portões de ferro forjado, nem câmeras de segurança, nem guardas patrulhando a cada 15 minutos. A porta da frente era pintada de branco, trancada com um trinco simples que sua dona muitas vezes esquecia de fechar antes de dormir e que não a deixava mais com medo. Na cozinha, a mulher que os vizinhos conheciam como Claire Whitfield estava despejando massa de panqueca em uma frigideira quente. Seu cabelo estava cortado curto até os ombros, sem cor, sem cachos, um castanho natural que brilhava sob a luz do sol da janela da cozinha. Sem maquiagem, sem perfume, apenas o cheiro de sabonete em sua pele e uma camisa de flanela xadrez solta, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Ela parecia mais leve, mais jovem, como se alguém tivesse tirado uma pedra invisível de seus ombros e seu corpo finalmente pudesse respirar. Na cadeira alta ao lado da mesa da cozinha, Willa estava sentada com o cabelo da manhã todo despenteado, seus grandes olhos castanhos, exatamente como os de sua mãe, fixos na frigideira, com a seriedade animada que apenas uma criança de 3 anos poderia trazer para as panquecas. Suas mãozinhas estavam pegajosas de xarope de bordo, e havia uma mancha de mirtilo em sua bochecha que Claire ainda não havia limpado. Willa levantou a mão e disse com sua vozinha clara: "Mamãe, mais mirtilo." E Claire Whitfield, a mulher que um ano antes subira ao palco de uma cobertura em Chicago e derrubara o chefe da máfia mais temido da cidade, riu suavemente
e salpicou mais um punhado de mirtilos na panqueca de sua filha. O cheiro de manteiga derretendo na frigideira quente se misturava com o cheiro de café fresco e massa dourada cozinhando, enchendo a pequena cozinha. Pássaros cantavam do lado de fora da janela. Folhas de carvalho batiam no telhado da varanda. Willa caiu na gargalhada quando o xarope sujou a ponta de seu nariz. A mão de Claire não tremeu ao despejar café em sua caneca, nem um pouco, e ela notou isso todas as manhãs, como um pequeno milagre, pelo qual nunca deixava de ser grata. Às 8 horas, Claire prendeu Willa no banco de trás de um carro velho e dirigiu algumas ruas até uma pequena livraria de segunda mão na rua Bull. Bryn, agora morando em uma casa segura a apenas alguns quilômetros de distância e finalmente cursando a educação que Dante usara para prendê-la, estava programada para visitar para o jantar naquela noite. Ela abriu a porta com uma chave de latão manchada, acendeu as luzes, virou a placa para aberto e preparou uma cafeteira para seu primeiro cliente regular, um senhor idoso aposentado chamado Harold, que morava no final da rua e sempre vinha exatamente às 8h15 para ler o jornal de graça e beber café de graça sem nunca comprar um livro. Todos os sábados, Claire organizava uma hora de leitura para as crianças do bairro. 7 ou 8 pequenos sentados de pernas cruzadas no tapete no canto da loja. Willa na primeira fila, agarrando seu urso de pelúcia, e Claire lendo com uma voz gentil que ninguém poderia imaginar que um dia pertenceu à mulher que entregou os arquivos de um império criminoso ao FBI em um quarto de hotel de 2 estrelas nos arredores de Chicago. Ninguém em Savannah sabia quem Claire Whitfield fora antes de chegar lá. Para os vizinhos, ela era uma mãe solteira, gentil, que se mudou do norte porque gostava do clima quente. Para seus clientes, ela era a doce dona da livraria que sempre tinha um romance para recomendar e se lembrava do nome de todos. Para as crianças do bairro, ela era a senhorita Claire, a melhor contadora de histórias do mundo, e isso era tudo o que ela precisava. Ao meio-dia, enquanto Willa dormia no pequeno sofá nos fundos da loja, o celular de Claire vibrou. Uma linha segura, sem identificador de chamadas. A ligação mensal que ela sempre esperava. Jonah Webb, agora morando em Portland, Maine, sob um novo nome que nem mesmo Claire sabia, de acordo com as regras da proteção a testemunhas, disse com sua voz baixa e familiar que o fundo de Willa estava seguro, que Colette havia enviado mais 2 milhões no mês anterior, sem nome anexado, sem mensagem deixada. Apenas um código de transação que Jonah reconheceu porque era o que Colette sempre usava. Claire ficou em silêncio por um momento, seus dedos alisando suavemente o cabelo adormecido de Willa. E então perguntou baixinho se a mulher mais velha ainda a odiava. Jonah deu uma risada baixa do outro lado, cansada, mas calorosa, e disse que ela não odiava Claire. Ela odiava o fato de que Claire estava certa. Claire sorriu pela primeira vez durante a ligação e desligou. Naquela noite, enquanto a luz do sol de Savannah começava a se esticar e o ar carregava o cheiro de grama úmida e água do rio, Claire pegou Willa nos braços e caminhou ao longo da orla do rio Savannah. O caminho à beira do rio era pavimentado com pedras antigas. Carvalhos antigos ladeavam ambos os lados com musgo espanhol pendurado em seus galhos como cortinas verdes, e o pôr do sol pintava a água em tons de rosa e laranja. Willa estava aninhada no ombro da mãe, a cabeça apoiada no pescoço de Claire, os 2 bracinhos enrolados nela. Então, quando o último raio do pôr do sol desapareceu e o céu de Savannah passou de roxo para preto, Willa de repente levantou a cabeça, apontou para cima com o dedinho que ainda parecia carregar um fantasma de mirtilo daquela manhã e gritou maravilhada: "Mamãe estrelas!" Claire olhou para cima. O céu noturno sobre Savannah se estendia sobre elas como um lençol de veludo preto salpicado de diamantes. Milhares de estrelas brilhando tão claramente que ela podia distinguir até mesmo o leve traço da Via Láctea na escuridão. Era algo que ela nunca vira das janelas da mansão Valstra, porque as luzes de Chicago eram muito brilhantes, muito duras, muito altas, engolindo todas as estrelas e deixando para trás nada além de um céu preto e vazio. Mas aqui em Savannah, em um lugar a milhares de quilômetros da Gaiola Dourada, as estrelas brilhavam tanto que ela teve vontade de chorar. Claire beijou o topo da cabeça de Willa, respirou o cheiro do cabelo de sua filha, shampoo de bebê e sol, e sussurrou com uma voz destinada apenas para as 2 e para o céu noturno: "Sim, meu amor, estrelas, e nós estamos livres."
Vivian Hart perdeu tudo. Ela perdeu o nome que carregou por 28 anos. Perdeu o passado sobre o qual nunca poderia contar a ninguém. Perdeu o homem que um dia amou com todo o coração, mesmo que ele nunca tivesse merecido esse amor. Mas ela recuperou a coisa mais preciosa de todas. A única coisa que nenhuma quantia de dinheiro poderia jamais valorizar. O direito de decidir quem ela era. O direito de acordar todas as manhãs sem medo. O direito de ver sua filha crescer em liberdade, em vez de dentro da gaiola dourada que seu pai construiu. Esta história não é sobre vingança. Pelo menos não da maneira que muitas pessoas pensam. A vingança mais perfeita não é uma bala, não é uma conta bancária esvaziada e não é uma sentença proferida por um tribunal. A vingança mais perfeita é ir embora, nunca olhar para trás e viver uma vida que a pessoa que a traiu nunca poderá tocar. É transformar a dor em força, transformar feridas em lições e transformar a solidão em liberdade. Na vida real, nem todos enfrentam circunstâncias como as de Vivian. Mas cada um de nós chega a momentos em que temos que escolher entre ficar em um lugar que parece familiar, mas nos machuca, e sair para um lugar que é desconhecido, mas livre. Às vezes, a escolha mais difícil não é partir. É acreditar que você merece viver uma vida melhor. E você sempre merece. Agora eu quero ouvir de você. Como essa história fez você se sentir? Você acha que Vivian estava certa em não avisar Dante sobre a conspiração? Ou acha que ela deveria tê-lo salvado depois de tudo o que ele fez? Se você estivesse no lugar de Vivian, o que escolheria? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu realmente quero ouvir o que está no fundo do seu coração, porque cada ponto de vista, cada experiência que você traz é valiosa, e cada uma torna esta história mais significativa. Se esta história tocou suas emoções, por favor, aperte o botão de curtir, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as novas histórias envolventes que compartilhamos todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o último segundo. Desejo a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Adeus e vejo vocês no próximo vídeo.